Vamos aqui a palavra, irmãos. Eu vou pedir para que você que trouxe a Bíblia, abra mais uma vez no livro de Jó. É no Antigo Testamento, é mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Você abre mais ou menos no meio, você vai encontrar ou Salmos, ou Provérbios, ou Eclesiastes, ou Jó, né? É bem fácil. Se você achar Salmos, é antes de Salmos. É o livro que está exatamente anterior a Salmos. Bem facinho de achar, tudo bem? Salmos, aí antes dele fica Jó. Capítulo 1 de Jó. Quem achou, diga amém. Vamos já à palavra de Deus. Preste bem atenção que diz a Escritura. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez de maneira bem isso. A gente tem que fazer esse jogo de cintura esperando as motos passarem, irmão, para poder pregar, né? Não é fácil não. Bem paulatinamente, vamos ler comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem, diga comigo, sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Toda vez que eu vou falar sobre Jó, irmãos, eu preciso frisar que era um homem de excelentes qualidades. Porque você encontrar alguém que é sincero, alguém que é reto, ou seja, justo, é uma pessoa que busca andar de forma equilibrada, justa. Ainda além disso, se desvia do mal e teme a Deus. Ou teme a Deus e desvia-se do mal. Uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa, sabe, que a gente poderia dizer uma pessoa de destaque. Aqui hoje pela manhã eu disse uma coisa que eu preciso que vocês à noite também aprendam e guardem. Eu dizia pela manhã, querido, para você entrar na prova, você não precisa fazer nada de errado. Você não precisa fazer nada de errado. Pelo contrário, porque a prova é para sua promoção. É para que você saia de uma fase e entre em outra. Mas você precisa ter essa experiência. Você precisa ter essa expertise, você precisa ter, né, essa experiência de vida, para que quando você chega lá na frente, e quando você precisa delas, elas já fazem parte do seu escopo de vida, sabe? Sua sacola de experiências vão estar repletas. Entende o que eu digo? Amém? Quando alguém vai entrar no serviço público, por exemplo, vamos chutar lá qualquer, sei lá, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal, muitos rapazes, muitas moças se preparam, estudam anos para fazer uma prova que é chamada de concurso. Elas vão concorrer a uma vaga. Por que elas não vão direto assumir o trabalho? Por que não simplesmente elas apresentam o seu currículo e vão direto assumir a vaga? Porque elas precisam passar por uma seleção. Essa seleção é uma forma de dizer: só vão ficar os melhores. Então a prova nem sempre é porque você fez algo de ruim. Você está me entendendo, sim ou não? Porque muita gente fica com isso na cabeça. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu estou passando por isso? Lembra as pessoas mais antigas que diziam, né, no seu adágio popular, diziam, né, será que eu joguei pedra na cruz? O que eu fiz de errado? Que as coisas não dão certo para mim? Eu estou numa prova. Por favor, não confunda prova, e eu estou falando de provação da parte de Deus. Não confunda prova com sofrimento. E nem confunda prova com colheita. Porque muitas pessoas estão passando algo difícil porque plantaram isso. Porque fizeram por onde? Estão apenas colhendo o que fizeram no passado. Isso é justo. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? E também você não pode confundir prova com sofrimento.
Porque nem sempre quando você está na prova, você está sofrendo. Às vezes você está passando ali um aperto, às vezes você está passando ali uma situação, aperto não necessariamente financeiro, mas um aperto no sentido de pressão, e aquilo é momentâneo, aquilo é transitório, aquilo é passageiro, para que lá na frente você tenha uma casca, sabe? Para que lá na frente você tenha calos de experiência, em nome de Jesus. Tudo bem? Então Jó, diz a Bíblia, era um homem especial, era um homem maravilhoso, mas mesmo assim a vida dele passou por um vendaval de problemas. Irmãos, coisa terrível, coisa tremenda. Eu não tenho tempo aqui hoje de dar todo o estudo que eu sempre dou sobre Jó, mas eu preciso pincelar algumas coisas, eu preciso listar algumas coisas para que você relembre e ponha em prática na sua vida. Então a primeira delas, Jó era uma pessoa boa. Repete isso. Mas não se recebe as coisas de Deus apenas porque você é uma pessoa boa. Claro, se você é uma pessoa boa e faz boas coisas, você vai colher o que você planta. Amém. Mas bênçãos, sabe, milagres, não são conquistados porque Deus tem pena de você, porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa, né, bacana. Aí Deus olha e fala: ah, que pessoa bacana, simpatizei. Olha para o irmão aí, poxa, gostei dessa pessoa, simpatizei, vou abençoar. Não é assim que funciona. As bênçãos de Deus são conquistadas pela fé, diz isso, pela fé, diz com fé, pela fé e com esforço. Amém? Conquistadas pela fé, não dá para conquistar por outro meio, pela fé e com esforço. Jesus disse: os que se esforçam se apoderam dele, do reino de Deus. Amém? Quer dizer o que, pastor? Que se você é uma pessoa mocorongo, se você é uma pessoa mole, como dizia minha vozinha, viu, Manel? Morto nas calças, minha avó dizia isso. Fulano é morto nas calças. Você não vai conquistar nada, meu amigo. Você vai ter aí o mínimo do mínimo dessa vida. As coisas grandes estão reservadas a guerreiros. Porque até as pessoas que recebem sem ter lutadas, por favor, ou lutado, perdão, recebem sem terem lutado. Luta, batalha. Lembre aí das pessoas que ganham na loteria. Já viu reportagem sobre isso? Se não viu, pesquise. A maioria dos que ficam ricos na loteria, perdem tudo. Por que perdem? Porque não sabe lidar com aquilo, não foi preparada para aquilo, fica doidinho. Pode ver, pessoa que não tem experiência com administração, não tem experiência com dar valor a trabalho, com dar valor a suor, com dar valor a seu tempo, viu? Tempo é algo valiosíssimo. Quando vem muita coisa na mão dela, ela se perde. Pode ver, se perde, fica todo sem direção, sem rumo, né? Observe aí, por exemplo, os atletas de futebol, de outros esportes, quando começam a ganhar muito dinheiro, daqui a pouco o cara fica doido, né? Compre iate, enche de gente para fazer festa, compra 10, 20 casas, não sei quantos carros. Só dá para morar em uma casa, meu filho, só dá para andar em um carro por vez, mas a pessoa perde o senso e finda voltando a estaca zero, porque não sabe valorizar aquilo. Então ele diz: é ganho, é conquistado por esforço. Então quando você está na situação de pressão, quando você está na situação de batalha, você não pode ver nisso falta de Deus. Você não pode enxergar nisso, sabe, como se Deus tivesse deixado você à míngua. Não, meu irmão. Se você está na provação, se você está na prova no sentido de batalha, não de sofrimento, de batalha, você tem que dar graças a Deus, porque quer dizer que você está concorrendo à promoção. Diz para o teu irmão aí: eu vou ser promovido. Tá?
Desse jeito não sei se vai não, viu, irmão? Diz aí com fé: eu vou ser promovido, eu vou crescer, que eu não nasci para ser capacho não, meu irmão. Eu não nasci para passar a vida inteira sendo, massacrado não. Tem deserto? Em toda a vida do crente tem deserto. Tem luta, mas tem que ter vitória. Tem que chegar um momento que você tem que descansar dessa batalha e desfrutar e começar a colher os frutos do que você plantou duramente. Ora, se aquele que semeia, a promessa diz, com lágrimas, ele vai voltar com seus molhos, ou seja, com os sacos cheios. E ele diz: com alegria, com júbilo. Amém? Tem que ser assim, meu irmão. Mas não é porque você é uma pessoa bacana, não é porque você não faz mal a ninguém, que Deus é obrigado a te abençoar. Você tem que fazer sua parte. E nós vamos passar algum tempo aqui, começando de hoje, porque eu quero aprofundar com você na vida de Jó. Eu quero entrar junto com você na vida de Jó, para te mostrar coisas que eu tento mostrar há muitos anos. Esse foi um dos primeiros estudos bíblicos que eu fiz no meu ministério, porque ficou martelando na minha cabeça: como é que pode? O cara é tão bom, como é que pode um cara que não fez mal a ninguém passar por tudo que esse camarada passou? Por que ele passou isso? Era o que batia na minha cabeça. Por quê? E eu cheguei à conclusão de por quê? Porque Jó tinha medo. O coração de Jó era cheio de medo. E eu já ensinei aqui, vou repetir até que você aprenda: o medo e a fé são contrários. São duas forças contrárias, antagônicas, inimigas. Quando uma entra, a outra de imediato sai. Elas não ficam no mesmo ambiente jamais. Jamais. Uma das coisas que Jesus disse para os seus discípulos foi: não temam, não tenham medo. E é interessante que quando ele estava se aproximando do barquinho, você lembra? Quando Pedro e os demais gritaram, diziam: é um fantasma. Ele dizia: não tenha medo. E ele disse: homens de pequena fé. Para a fé tomar conta, o medo tem que sair. Repete isso. Repita mais uma vez. Para a fé tomar conta, o medo tem que sair. Mas o medo é um inimigo perigoso, porque ele se esconde em recantos da vida que às vezes você não percebe. O medo é um inimigo perigoso porque ele se entranha e se agarra na vida da pessoa. Eu não estou falando do medo comum, não estou falando do medo natural, nem estou falando do medo patológico, estou falando do medo espiritual. O medo que influencia a nossa crença, desse medo que eu estou falando. Tudo bem, irmãos? Amém, irmãos? Jó era uma pessoa boa, sim ou não? Sim ou não? Mas perdeu tudo. Eu não vou ter tempo de ler. Recomendo que você leia em casa o capítulo 1 e o capítulo 2, que eu não vou ter tempo de ler agora, talvez mais para frente, outro dia. Mas eu quero ler aqui o capítulo 2, verso de número 7. Disse o Senhor, versículo 6, perdão, capítulo 2, verso 6, tá claro? Jó 2, 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão. Ele está onde? Sua mão. Poupa, porém, a sua vida. Ou seja, você pode fazer o que quiser com ele, mas não pode matá-lo. E isso me deixou agoniado, irmãos. Eu tinha, meus, 17 para 18 anos, estava começando a pregar, estudava muito a palavra, e ficar com aquilo na cabeça: por que Deus fez isso? Parece até que Deus é influenciável. Parece até que basta uma conversa fiada, que Deus vai e entrega um servo na mão de Satanás. Eu falei: isso está errado.
Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ver. E eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me mostra por que acontece isso. Porque eu via os pregadores dizendo, eu via as irmãs do círculo de oração dizendo, eu via os irmãos mais antigos na fé que eu dizendo, mas não entrava dentro de mim. Eu não conseguia aceitar que Deus, esse Deus que entregou Jesus, seu Filho, para que eu tivesse vida abundante, era capaz de entregar um servo seu, que não fez nada de errado, na mão de Satanás. Isso não encaixava. E lá vou eu buscar em Deus. Aí o verso 7 ele diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Irmãos, o cara era todo ferida. Uma chaga, uma ferida maligna no corpo inteiro. Você pensa em uma pessoa que o corpo inteiro é ferida? Algo tremendo, algo terrível. A Bíblia chega a dizer que Jó pegava cacos para se coçar, de agonia, de angústia. Já coçou sua pele com caco de telha, meu filho? Não é brincadeira não, desespero, agonia. E por que isso aconteceu? Eu vou fazer uma passagem rápida, mas depois nós vamos voltar detalhando outro dia, tudo bem? Se você puder, vai marcando aí. Capítulo 3, verso 1. A Bíblia Sagrada diz assim: depois disto, depois que ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu seus animais, ele perdeu tudo, só lhe sobrou a vida e a esposa. O resto, tudo se foi, tudo se perdeu no mesmo dia. Não foram anos, não foi uma sequência de acontecimentos, foi tudo de uma hora só. A bomba caiu, sabe, bum, e é como se fosse uma carreira de dominó, veio derrubando uma coisa, outra, só chegava notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E Jó dizia: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: Jó não pecou. E os irmãos ficam maravilhados com isso, dão glória a Deus, os irmãos ficam felizes, poxa, maravilha. Mas Jó está declarando que ele aprendeu, Deus deu e Deus tomou, foi assim que eles tinham aprendido. Essa era a cultura, que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. Jó não sabia, mas aqui nós estamos vendo que quem feriu a ele não foi Deus. Quem foi? Satanás. Estamos vendo aqui que foi Satanás que foi até Deus para exigir, sabe, colocar Jó na moenda, no moinho, na peia. Mas por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Eu já ensinei aqui, repito hoje. Porque tudo aquilo que eu permito, tudo aquilo que eu deixo na minha vida, na dos outros não, mas na minha vida, tudo que eu permito, Deus permite. Repito devagar: na minha vida, tudo que eu permitir, Deus vai permitir, porque Ele me deu livre-arbítrio, Ele me deu o direito de escolha. Se eu estou escolhendo o mal, Ele não vai me impedir. Você lembra disso? Quando Israel estava diante, Moisés disse: olha, está aqui o que o Senhor está fazendo para vocês, Israel. Está colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Ele coloca, quem escolhe é você. Ele ainda dá dica: escolha a bênção. Em Salmos, sendo usado pelo Espírito Santo, Davi chegou a dizer: se você ama a maldição, ela penetra nos seus ossos. Na sabedoria também é dito: se você não quer a bênção, aparte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Você está me entendendo, sim ou não? Minha escolha. Se eu escolho errado, é minha escolha. Deus nunca vai interferir nisso, por mais que Ele não concorde.
Por mais que ele abomine os erros, os pecados, ele não vai pegar no seu braço e trazer você para a conversão à força. O que você faz, o que você fez e o que anda fazendo, você presta conta disso a Deus. Seja boa semente ou má semente, você vai colher. Não se engane, vai colher. Todos nós, o que você planta. Por isso tem que ter muito cuidado com o que você faz, muito cuidado com o que você diz, porque são sementes e a pessoa vai plantar e ela vai colher. Só que é interessante, viu, irmão, o ser humano, na hora que a pessoa está na pressão, na hora que as coisas estão dando errado, dá uma amnésia, irmão. A maioria diz: eu não sei por que isso está acontecendo. Olha para o irmão aí. Não sei o que está acontecendo. Sim, há situações que você não planejou, há situações que você não provocou, e eu não estou sendo leviano ao ponto de dizer que todo problema que você passa é culpa sua. Se entendeu assim, delete, porque não é isso que eu estou afirmando. Você vai enfrentar situações na sua vida, certo? Que são lutas espirituais, né? Ou são pessoas ruins que estão se levantando contra você, que não deixa de ser luta espiritual também, né? Que você não fez nada daquilo para colher aquilo. Por isso que você vai sair, porque você não fez. Por isso que Deus vai te ajudar, porque você não fez errado. Amém? Mas o que você fizer de errado vai colher. Mas Jó está dizendo aqui, olha, Deus que tomou, Deus não tomou nada de ninguém. Ele nunca faz isso. No decorrer da Bíblia, no transcorrer da narrativa bíblica, é que nós vamos aprendendo que o que Deus dá, Ele nunca toma. Você aprendeu isso? O que Deus dá, Ele nunca toma. O homem às vezes perde, mas Deus não toma. Pergunta aqui, você que é inteligente. Pergunta ao seu irmão, você é inteligente? Não baixa a cabeça não, irmão, que coisa feia. Pergunta aí para o seu irmão, olha no olho aí, pergunta: você é inteligente? Se não estiver entendendo por causa da máscara, você faz assim, ó. Você é inteligente? É? Então responde aí para mim. Para responder mesmo. Os filhos de Eli tinham qual consagração? Bora, que eu não tenho tempo para esperar vocês procurarem na Bíblia. Os filhos de Eli tinham qual consagração? Sacerdotes. Filhos do sumo sacerdote. Eles morreram como o quê? Morreram como o quê? Qual a função que eles exerciam quando morreram? Sacerdotes. Amém? O Esaú, meu Deus, perdão. O Saul recebeu qual consagração? De rei. Quando morreu, ele era o quê? Rei. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos mais lá para frente. Judas recebeu consagração para quê? Apóstolo. Era discípulo, foi separado com os 12, e recebeu a consagração de apóstolo. Morreu como o quê? Apóstolo. Porque o que Deus dá, Deus não toma. Nunca. Você perde, você abandona, você vitupera, você faz cair. Deus jamais. Quando digo você, entenda, não é você aqui, é quem faz cair. Deus não toma. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então eles pensavam assim: Deus deu, Deus tomou. Deus não tomou, Satanás tomou. Isso fica claro para nós quando Jesus fala do ladrão. E estranho, porque essa semana eu vi algumas pregações de umas pessoas dizendo que o ladrão não é Satanás, o ladrão é um homem. Eu falei, mas quem quiser pensar que pense. Para mim, o ladrão chibata, sem vergonha, continua sendo capeta, Satanás. O ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Deus não. Jesus disse claramente: eu vim para que tenham vida. Não vim para matar, não vim para roubar, não vim para destruir nada que é seu. Mas vamos lá, capítulo 3,
Versículo 1, depois que ele perdeu tudo, o que aconteceu com Jó? Depois disso, abriu Jó a sua boca e o quê? E o quê? Amaldiçoou o dia do seu nascimento, o seu dia natalício. Ele amaldiçoou o dia que nasceu. E se você ler o capítulo 3, irmão, você vai ver que ele está amaldiçoando tudo. O homem parecia uma metralhadora. Não lê agora não, que vai dar tempo. Não vai dar. Ele está amaldiçoando sol, terra, lua. Amaldiçoou até quem deu a notícia que tinha nascido um homem. E tem gente assim, que sob pressão esquece que é de Deus, sob pressão esquece que Jesus é o seu centro, e começa a amaldiçoar a sua vida. Nunca faça isso. A sua roupa, por mais simples que seja, ela tem que ser abençoada. Amém? Abençoada. Lembra dos apóstolos? Tanta gente para atender, tanta gente para abençoar, eles não tinham como ir até eles. O que é que Paulo faz? Pega a sua roupa, reparte em pedaços e manda para o povo. Resultado disso, o povo é curado e abençoado. Sua roupa, mais simples que seja, tem que ser abençoada, meu irmão. A roupa do povo de Israel no deserto, caminharam 40 anos, irmãos. Não tinha loja no deserto, não tinha alfaiataria, não. A Bíblia diz que a roupa permaneceu com eles. Sabe o que quer dizer isso? Que o calçado não desgastou, ia crescendo junto com o pé. As calças iam crescendo, quer dizer, não tinham calça, tinham, né, túnicas, mas ia crescendo junto com eles. Coisa forte, irmão. Não se desgastava, porque Deus estava cuidando da coisa. Amém? Acredite quem quiser, eu acredito. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amaldiçoa. Amaldiçoa a casa que vive. Isso é uma praga. Pois é. Vai chamando tua casa de praga para tu ver. Vai chamando. Amaldiçoa as crianças. Já viu aquela mãe doida, irmão? Que pega, porque tem um menino que tem umas orelhas assim um pouco fora do comum. Eu acho que é o povo puxando. Porque tem mãe que é assim, tá com raiva, pega o menino pela orelha, suspende e ainda diz isso: entra, praga. Aí depois não sabe porque o menino está perturbado, não sabe porque o menino está fora de si. Sabia que essa palavra tem poder? Sabia disso? Que você tem condição de abençoar ou amaldiçoar a sua casa, abençoar ou amaldiçoar seus filhos. Na idade antiga, as pessoas valorizavam muito a bênção dos mais velhos. Nem precisava ser pai. Nem precisava ser pai. Bastava ser uma pessoa de idade. Os outros pediam a bênção. Pediam para ser abençoados. Amém? Eu ainda alcancei um pouco desse tempo. A gente chegava na casa de uma pessoa mais velha, os nossos pais, nossos avós obrigavam a pedir a bênção à pessoa mais velha. Estou falando lá do passado, lá dos patriarcas, não, agora, há pouco, agora. Isso se perdeu. Jó amaldiçoou, não amaldiçoe. Por mais difícil que seja o seu trabalho, é de lá que Deus tem provido para você sustento. É de lá que Deus tem provido sustento para outros. Não amaldiçoe, irmãos. Não chegue no seu trabalho como quem está indo para a forca. Tem gente que não dá para entender. Quando está desempregado, pede oração. Quando está, sabe, no desespero, clama a Deus: Senhor, abre uma porta, abre uma porta. Se eu abrir a porta, eu vou ser fiel. Basta Deus abrir a porta, a pessoa esquece de tudo. Esquece do que passou. Diga para o seu irmão, por favor, em nome de Jesus, diga aí para um ou dois perto de você, diga: não se esqueça do que você passou. Nunca se esqueça, nunca, porque foram experiências que nem todo mundo é capaz de passar. E se você passou, tem propósito nisso. Valorize cada palmo, cada centímetro do que Deus te proporcionou. Dê valor a isso, em nome de Jesus. Amém? Mas eu vou aqui um pouquinho à frente. Olha aí no capítulo 3 de Jó, versículo 25 e versículo 26. São reveladores esses versos.
Esses versos são reveladores. Capítulo 3, verso 25. Jó diz: porque o que eu temia, me veio, e o que eu receava, me aconteceu. Você notou isso? O que eu tinha medo foi exatamente o que aconteceu na minha vida, disse Jó. Mas como é que pode isso? O cara era bom, nós não lemos que ele era um cara legal? Como é que uma pessoa tão abençoada, uma pessoa tão bacana, de repente a vida muda e a pessoa está envolvida num turbilhão de problemas e perturbação e angústia e lá se vai e tanta coisa? Mas está escrito aqui, Jó tinha medo. Ele tinha medo. Está escrito: o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. E o versículo 26 é mais forte ainda. Ele diz: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Nunca. Vou pedir de novo para você olhar para o seu irmão, mas olha com mais calma agora. Diz aí para mim se essa pessoa tem cara de perturbado ou perturbada. Pastor, eu acho que até tem. Sei lá, olha para essa pessoa assim, ela já está com os olhos revirando, os cabelos estão para cima, né? Está bufando igual boi, igual chaleira, panela de pressão. Sei lá, pastor, às vezes a pessoa, ela dá um saculejo assim, dá até medo. Do nada a pessoa se estremece assim. Não tem gente que é assim, né? Ela está conversando, parece que ela lembra de uma coisa ruim, aí, né? Se vira, sei lá em que. Vive sob perturbação dentro. E é grave, irmãos, para mim é muito grave quando Jó diz: eu nunca estive descansado. Ele não tinha motivos para viver atribulado, mas vivia. Eu não falei aqui, mas ele era rico. A palavra descreve como um dos mais ricos do Oriente. Um homem de muitos bens, muitos empregados. Era alguém que, financeiramente falando, estava estabilizado, estabelecido. Não tinha preocupações reais. Mas eu preciso que você lembre, guarde isso, se nunca ouviu, aprenda hoje. A preocupação não precisa ser real. Não precisa ter um foco real. Basta estabelecer-se na mente da pessoa a preocupação, o medo. E se ela não combate, se ela não luta contra aquilo, aquilo vai crescendo, aquilo vai tomar conta da vida dela e vai empurrar o medo, a fé para fora. O medo vai fazer com que a fé venha a ser rechaçada, vai sendo enviada embora. Está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Irmão, isso é muito grave. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Como é que alguém sobrevive assim? Como é que alguém leva a sua vida dessa maneira? Amanhece o dia atribulado, vai dormir atribulado. Já, ao invés de sonhar, sabe, aquele sonho legal, voando. Não sei você, mas meu sonho voando é meio doido, né? Que eu nunca consigo voar, vou e depois lá se vai mergulhando, aí tem que fazer assim para subir de novo, é uma confusão, né? Mas aquele sonho legal de voar, aquele sonho legal de estar num lugar agradável, não tem. A pessoa tem pesadelo. É pesadelo. Pessoas que você vai conversar, às vezes, com pouca conversa, a pessoa já está chorando. E você nem entende porque que essa pessoa está chorando tanto. É perturbação. É perturbação. Na alma, na vida da pessoa. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Como é que repousa? Como é que relaxa? Se a mente está cheia e sobrecarregada de medo.
medo de perder o emprego, medo de passar fome, e agora na pandemia, medo de morrer. Medo de morrer. Por favor, nós aqui na AME tivemos todos os cuidados de obedecer às leis e os protocolos, mesmo não concordando com alguns deles, estamos ainda obedecendo à risca. Eu, por exemplo, não estou julgando, pelo amor de Deus, não estou julgando, mas eu passo por igrejas no caminho daqui para casa, não, eu passei por igreja que estava lotada, não mantém esse espaço que nós estamos tendo aqui, não. Tem uns que até botam espaço, mas deve ser meio metro. É bem juntinho o negócio. Estou criticando os pastores e os irmãos, não. Cada um sabe da sua vida e da sua fé. Eu estou falando que nós somos criteriosos em obedecer. Estamos fazendo a lista, quantos podem? 30, então é 30. Quanto? 1,5 metro de distância, então é 1,5 metro de distância. Quanto? Uma pessoa por 5 metros quadrados. Estamos fazendo isso. Está ali o gel, está ali o, como é o nome do negocinho? Termômetro. Está aí o povo de máscara, só eu que estou sem por estar pregando. Estamos obedecendo, tá? Fazendo tudo. Mas quantas pessoas, irmãos, mesmo quando acalmar, mesmo quando disser assim, olha, pronto, vencemos, já tem vacina, está tudo tranquilo, a pessoa ainda não vai vir. Não, porque pode ser que meu filho morrer, só basta estar vivo. Para morrer, só basta estar vivo, precisa só isso. A gente não vai dar bobeira, como eu estou falando, vamos obedecer, vamos cumprir o que é preciso fazer, vamos fazer. Ninguém vai tentar Deus aqui não. Mas viver com medo? Ah, mas eu sou do grupo de risco. Eu também sou, e daí? E daí? E daí? Quantas pessoas cumpriram a risca, tudinho, e mesmo assim foram contaminados, e infelizmente, digo com pesar, infelizmente, vieram a falecer. Meu irmão, acontece. Mas a gente segue. Amém? A gente segue. Não dá para viver assim, angustiado, atribulado. A mente de ninguém suporta isso. E o pior, isso pode influenciar na sua vida espiritual. Influenciou na de Jó. Influenciou na vida dele. Ele deu permissão através do medo, anote isso. Ele deu permissão através do medo para que Satanás destruísse a vida dele, porque ele tinha medo de perder os filhos. Perdeu. Ele tinha medo de perder suas finanças, por causa da família não passar fome, porque era um homem justo, era um homem correto. Ele tinha medo de não ter condições de suprir a sua família. Aconteceu. Tudo que ele tinha medo, ele diz, não sou eu, por favor, é ele que está dizendo, o que eu tinha medo aconteceu na minha vida. Ele responde e nem percebe. Por quê? Porque viveu perturbado, porque viveu atribulado. Ao invés de confiança em Deus, ao invés de se agarrar com Deus e dizer, olha, Deus, está difícil, está complicado, às vezes eu até penso que não vou suportar. Alguém já pensou isso? Já? Levanta a mão. Levanta e mantenha, só para mim ter um vislumbre aqui. Olha aí, mantenha a mão assim e olhe para os irmãos. Por favor, olhem, estou pedindo em nome de Jesus, olhe para os irmãos aí. Para você guardar essa cena, não é só você, não é, todo mundo tem esse momento de dizer, não vou aguentar não, eu acho que é melhor desistir, é melhor, sabe, não tem como, é muito difícil, todo mundo pensa isso, até Jesus, mas não foi por medo, foi a pressão sobre a carne. Mas qual é o diferencial? É que essa pressão não expulsa a nossa fé. Pelo contrário, ela ativa. Se você tem aliança com Deus, a pressão ativa a sua fé. Porque você é pressionado, sabe? Igualzinho a azeitona no moinho. Amassa a carne, aí chega nos ossos, a parte dura, aí começa a pressionar. Aí daqui a pouco começa a escorrer o óleo, meu filho. O óleo começa a escorrer. Se você não está entendendo o mistério, é você chorando. Começa a escorrer, mas com ele vem
o símbolo da unção, meu irmão. O Espírito Santo vai até você para poder traduzir os gemidos inexprimíveis. Ah, se você tivesse aprendido isso, se você tivesse prestado atenção nisso, que é nesse momento da maior pressão, quando não dá mais para falar, não tem mais o que dizer, não tem palavra que expresse, nessa hora o Espírito Santo está lá, traduzindo o gemido para Deus. Para Deus. É como quem diz assim, ó, tá sofrendo, viu? Tá chorando, viu? Tá coisa feia aí. Não tem mais nem palavra para dizer. E a azeitona chega uma hora que não sai mais nada, viu? Nem azeite, nem nada. Assim é a nossa vida. Às vezes a pressão é tão grande que chega uma hora que não tem mais nem lágrima para chorar. É ou não é? É ou não é, irmão? Dá nem para chorar, nem adianta mais chorar, nem sai mais lágrima. A gente mesmo sabe que não adianta chorar mais. O jeito é seguir. E nós somos assim, viu, evangelista Manuel? É Manuel, não é Emanuel, tá? Manuel. Ele até aceita Manel para os íntimos, mas é Manuel. Amém? Não, é Manuel. Com essa é parado. Ô Manuel, como é que é o crente? Se você pressiona ele de um lado, ele vai para o outro, buscando saída, buscando resposta. Pressiona ele para o outro, ele volta e vai para esse aqui. Pressiona dos dois lados e de lá ele vai para cá. Pressiona de lá, de cá, daqui, dali. Aí chega a mesma situação que disse Davi: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ou seja, estou sendo atacado de todos os lados, só me resta olhar para cima. Para cima. E é nessa hora que a coisa muda. Quando você se volta para Deus, de fato e de verdade. Quando você começa a clamar a Deus, não por medo, não por angústia, não por desespero, mas por fé. Quando você clama e você diz: eu creio na tua palavra. Jó chegou a dizer certa vez: eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse isso: eu sei, ele está vivo. Ele está vivo. Ele só não sabia se ele queria. Jó só não sabia se Deus queria que ele fosse livre, que ele fosse liberto, que ele fosse abençoado. Por isso ele duvidou. Não permita que o sofrimento faça você duvidar de Deus. Não permita que a angústia faça você se esquecer das grandes bênçãos que Deus já fez acontecer na sua vida. Porque, como diz o hino, o louvor e a palavra de Deus, se não fosse as maravilhas do Senhor, meu irmão, se não fosse Deus, nós não chegaríamos até aqui, não. Amém? Ah, meu irmão, entenda bem isso. Entenda bem isso. É importante, meu amado irmão, que você creia que Deus quer o melhor para você. Na semana que vem nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, e eu vou entrar um pouquinho mais fundo nessa palavra. Seria muito importante que você viesse e que você ouvisse, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus de Nazaré. Aleluia! Deixa eu só dar um recado para o pessoal da gravação. Queridos, você que assistiu essa palavra, essa mensagem, eu estou pedindo a todos aqueles que amam a Deus, compartilhe essa mensagem com quantos você puder. Quantos você sentir no coração, envie para eles. Permita que a sua vida também seja um canal de bênção de Deus para a vida de muitos. Estou pedindo, me ajude nesse trabalho, se inscrevendo nesse canal e também ativando o sininho para ser avisado das mensagens. Eu acredito que será bênção para a sua vida e para a vida de muitos, em nome de Jesus.